Voltando agora, vamos tratar, encerramos o último bloco falando de provas ilícitas, agora vamos tratar uma parte da matéria, dos incisos do artigo 5º, que trata de matéria penal, ok? Vamos tratar uma matéria de segurança em matéria penal. Ponto 31, segurança em matéria penal, e a gente vai ter alguns subitens que vão tratar especificamente sobre matéria penal, beleza? Vamos lá? Primeiro, vamos falar sobre regras da prisão antes da sentença, tá? Vamos fazer o que a Constituição nos traz de proteção sobre regras antes da sentença. Só alerto que agora a gente vai dar uma alternada nos incisos, tá? A gente vai alternar alguns incisos, então não vou estar seguindo aquela regra que a gente estava fazendo, mas eu vou bater todos os incisos. Depois você vai conferir lá em amarelo, vai grifando a sua Constituição, eu vou grifando a minha aqui, e ao final a gente vai bater e falar, pronto, fechamos todos os incisos da Constituição Federal. Beleza? Do artigo 5º. Primeiro ponto, vamos falar sobre identificação criminal. A nossa Constituição fala o seguinte, no 58, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. Ponto, para lá. Então, quem tem carteira de identidade, carteira de motorista, se eu tenho ela, eu não vou ser submetido à identificação criminal. Essa é a regra. O que é identificação criminal? Datiloscópica. Toca piano, lembra disso? Toca piano? Datiloscópica, ok? Eu não vou ser submetido à identificação datiloscópica. Mas a Constituição ressalva, faz um salvo, vírgula, salvo nas hipóteses previstas em lei. E a lei é essa daqui, 12.037 de 2009, que fala sobre lei de identificação criminal, tá? Professor, então me diga, você pode me dizer qual a hipótese onde eu, mesmo com a identidade, eu serei submetido à identificação datiloscópica? Esse dia o aluno falou, professor, cara, eu fui a uma situação da Maria da Penha aqui e o cara me mandou tocar piano. Eu falei, por quê? Você não mostrou sua identidade? Mostrei, professor, minha identidade, só que ela estava muito velha, não estava para identificar certinho, só estava com ela, não estava com a carteira de motorista, e ela estava muito velha, parará. Fechou. Se ele não consegue identificar realmente aquela sua carteira, se não consegue identificar a carteira, se não dá para fazer realmente essa identificação visual, ele pode fazer datiloscópica. Professor, se eu tiver alguma passagem sobre... Aí você não vai ser meu aluno, mas tudo bem, né? Mas pode ser que esse dia eu dei aula no presídio pessoal, né? Esse dia eu dei aula no presídio de... Um curso de... Aqui no Mato Grosso, era um presídio militar, e eu dei aula para os caras de... Talvez tenha assistido essa aula, né? Assistindo a aula, fizemos uma aula sobre... Eles estavam fazendo curso de pós-graduação em gestão pública. Gestão pública pós-graduação, beleza? Crime militar. Mas tudo bem. Beleza? Vamos lá. E aí, nesse caso, eu estava falando da gestão pública, acabei esquecendo, mas se eu tenho passagens criminais de falsificação do documento, não tem como, eu vou ter que fazer. Olha só, o artigo 3º dessa lei aqui, ó, a 37 de 2009, 12.037 de 2009, ela traz algumas situações onde eu posso fazer a identificação criminal, mesmo que você tenha a identificação civil. Olha só, vamos lá. Primeiro ele fala, embora apresentar o documento de identificação, poderá ocorrer a criminal. Quando? O documento apresentar rasura ou tiver indícios de falsificação. 2. O documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado. 3. O indiciado portar documentos de identidade distintos, com informações conflitantes entre si. 4. A investigação criminal for essencial às investigações policiais. Tá, segundo despacho pau. 5. Constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações. 6. O atestado de conservação ou distância temporal da localidade da expedição do documento apresentado impossibilita a completa identificação dos caracteres essenciais. As cópias do documento tarará. Entendeu? Então, nesses casos, realmente, a autoridade policial identificou uma dessas hipóteses, ele poderá determinar que a pessoa faça a identificação datiloscópica. Vamos fazer a questão? De acordo com a Constituição Federal, o civilmente identificado. A. Em hipótese nenhuma será submetido à identificação criminal. B. Não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. E aí? Certo ou errado? Gente, você percebeu que nas provas de constitucional é legislação fria, né? Gente, vou te falar, até para a prova de juiz cai assim, viu? Até a prova de nível maior cai. Professor, letra fria? Letra fria. O examinador, primeiro de tudo, fala, você leu a Constituição? Li, então vem fazer a prova.
ok? Por isso é importante a gente estar concentrado mesmo, fazer a leitura da Constituição. Com a aula é muito bom, porque a aula a gente vai dando as dicas, vai firmando, vai marcando as palavras-chave e você vai desenvolvendo seu raciocínio. E você vai pegando perfil, como é que a prova cobra, né? C. Será submetido à identificação criminal se houver praticado crime hediondo. Não existe isso, ok? E pode levar solicitado pelo Ministério Público, ok? Será submetido à identificação somente com autorização. Isso aqui é perigosa, o estudante pode confundir, né? Não tem nada disso não, tá, gente? Próxima. De acordo com a Constituição Federal, o civilmente identificado, em hipótese nenhuma, será submetido à identificação criminal, não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses em lei. É isso aí. Repetiu a questão? É tão similar? Não, foi universo também, em 2010. Olha só. Vê como banco de questão, né? O banco de questão dela tinha a mesma questão, olha lá. Não será submetido, foi universo, foi em 2015, papilocopista, né? Aí depois, ó, não será submetido... Igualzinho, idêntica a questão, só que ele usou para uma outra prova. 2010. Essa aqui 2010, essa aqui 2015. Bacana. Beleza. Vamos lá. 2018. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo, após decisão do Tribunal Superior, após trânsito julgado, em caso de decisão de órgão judicial, após trânsito julgado de decisão administrativa, nas hipóteses previstas em lei. Veja, letra fria, sem mistério nenhuma, ok? Beleza. Identificação criminal, alguma dúvida? Beleza. Maravilha. Prisão cautelar, vamos avançar. Prisão cautelar, vamos lá. Nós já falamos sobre ela, né? Nós falamos sobre direito de ir e vir. Lembra disso? Vamos lembrar de cabeça? As prisões cautelares são duas espécies. Flagrante delito e ordem escrita. Ordem escrita tem ordem escrita tem duas espécies, na verdade, ordem escrita. Prisão temporária e prisão o quê? Fala. Preventiva. Muito bem. Prisão cautelar, duas espécies. Prisão em flagrante delito ou ordem escrita. Ordem escrita, duas espécies. Prisão temporária ou prisão preventiva. Beleza. Tem alguma exceção onde a pessoa nem precisa estar em flagrante. E nem precisa ter ordem escrita para ser preso? Tem. Quem é? Militar. Em quais situações? O crime propriamente militar e as transgressões militares. Lembra disso? Nós cansamos de falar na aula passada. Nós falamos sobre impropriamente, cai muito em prova colocar impropriamente militar, tá? Nós trabalhamos isso no direito de ir e vir. Mas eu volto, agora estamos falando disso daqui, reforçando, vamos fazer a questão. Vamos direto na questão, vamos lá. Nós temos a Constituição Federal de 88, quanto à prisão, é correto afirmar que ninguém será preso, senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Certo ou errado, certinho, tá? O examinador não quis se complicar, colocou o que está na lei. Próximo. Ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Lembra? Tem que ser fundamentada e tem que ter autoridade competente, tá? E tem que ser judiciária. Salvo apenas nos casos de crime, nos casos de crime propriamente militar. Para lá. Só no crime militar e nas transgressões militares também não tem punição? Tem, né? Então tá errado, ok? Beleza? Lembra que não é só nesse caso. Tem dois casos. Transgressão militar e crime militar propriamente militar. Crime propriamente militar. Próximo. Fechamos. Curtinho, mas deixa eu falar sobre a comunicação da prisão cautelar. Eu tenho que comunicar. Tem que ser um aviso, ok? O 57 fala assim: a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente a quem? Juiz competente, família do preso ou pessoa por ele indicada, ok? Houve a prisão de uma pessoa, estou falando qualquer uma, temporária, preventiva, flagrante, normalmente, a temporária e a preventiva não tem como, pelo fato de que o juiz que determina a ordem, então ele já sabe disso, ok? Mas a comunicação depois dada ao juiz, se ele já tiver conhecimento, no flagrante, por exemplo, eu tenho que mandar para o juiz. Manda para a família do preso ou a pessoa por ele indicada. Normalmente o cara vai chamar o advogado. Se for temporária ou preventiva, o juiz já sabe. Mas assim mesmo eu tenho que comunicar a família do preso a prisão dele e a pessoa por ele indicada, ok? Bacana? Então a comunicação é imediata. A lavratura do auto de prisão flagrante,
O auto de prisão em flagrante lavrado, eu remeto para o juiz em 24 horas. Mas a comunicação da prisão é o quê? Imediata. Não confunda isso. Não confunda isso. A comunicação da prisão é imediata. O envio do auto de prisão em flagrante ao juiz, já lavrado pela autoridade policial, é em 24 horas. O professor não está aqui, mas está no Código de Processo Penal e o examinador adora misturar isso. Ok? Adoro misturar isso. Olha só o 306 do CPP. A prisão de qualquer pessoa aí do local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz. Repetiu o que está na Constituição. Ao Ministério Público, só acrescentou aqui ao Ministério Público, e lá na Constituição não tem, aqui tem Ministério Público, a família do preso e a pessoa por ele indicada. Ok? Aqui eu acrescentei o Ministério Público. Em até 24 horas, após realizada a prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante. Tá? Então, o auto de prisão em flagrante eu remeto para o juiz em 24 horas. A comunicação da prisão é o quê? Imediata. Ok? Não vai errar? Não vai errar? Beleza? Acaso o autuado não informe o nome do seu advogado, a cópia integral para a Defensoria Pública. No mesmo prazo será emprego ao preso, mediante recibo, a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão, o nome dos condutores e das testemunhas. Isso aqui é matéria mais processual penal. Não vamos entrar em profundidade, mas eu trago aqui porque o aluno fica meio vendido. Professor, mas eu ouvi falar numa prova lá, manteve 24 horas. Mesmo estou fazendo TRT, mas e aí? Fique tranquilo, tá? Já estou dizendo para você. Qualquer prova, a comunicação que a Constituição fala é a comunicação da prisão, que é imediata, ok? Ok? A comunicação do flagrante já lavrado é em 24 horas. Beleza? Não é a questão? Vamos fazer a questão? Olha lá. 2016, titular de cartório. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público. Ele está usando o Código de Processo Penal aqui. Não está errado, viu? Não está errado. Não está errado. Se não tiver o Ministério Público é porque ele está usando a Constituição, também não está errada. Ok? Fique tranquilo com isso. Não fique cismado com isso. E a família do preso ou a pessoa por ele indicada. E em até 24 horas, após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante. E caso o autuado informe o nome do seu advogado, cópia, ele juntou aqui as duas hipóteses de envio e o 24 horas de flagrante. Tá certo. Tá certo. Beleza? Essa aqui é uma questão mais processual penal. Ok? Mais processual penal. Vamos jogar uma questão constitucional que nos interessa? 2. Nos termos do artigo 5º da Constituição Federal de 88, é correto o que se afirma. Em a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre, serão comunicados em 24 horas ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Vamos de novo. Ele está falando o quê? Envio de auto ou comunicação? Comunicação. Comunicação é imediata ou em 24 horas? Fala com força. Imediata. Isso, fala mesmo aí. Vamos falar que você está ficando louco, mas normal, viu? O estudante fica meio louco mesmo, tanto estudar. Tá? Mas só que... Aí você passa um pouquinho depois que passar para fazer o psicotécnico aí, né? Para não ficar louco. Beleza? Beleza? Fala beleza. Beleza. Isso aí. Juiz competente. Isso aqui tá errado, pô. Tá? Tá errado que a comunicação é o quê? Fala rápido. Imediata. Terceira questão. Com relação aos direitos e garantias fundamentais ao cidadão, considera-se como correta a afirmação de que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente. E a família do preso ou a pessoa por ele indicada. Certo ou errado? Certo. Bacana? Fechamos essa parte? Comunicação? Muito bem. Não confunda. E comunicação imediata, remessa do auto de prisão em flagrante, 24 horas. Princípio da não autoincriminação, né? Prisão da não autoincriminação. O princípio da pessoa não pode fazer prova contra si mesmo. O preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo assegurada assistência à família e de advogado. Viu, gente? Cuidado, tá? Lhe é conferido o direito a assegurado a assistência da família dele e de advogado, viu, gente? E de advogado, tá? Grifa aqui. Eu já vi aluno errar isso aqui, pensando, não tem direito de advogado. Tem direito de advogado, tá? Advogado público, se não tiver como pagar, ou privado. Beleza? Posicionamento do STF quanto a isso. A despeito da redação do disposto constitucional, o titular do direito ao silêncio atinge qualquer pessoa que esteja na condição de testemunha, indiciado ou réu, cabendo à autoridade responsável o dever de informar,
o direito de silêncio, tá? A testemunha a testemunha foi chamada para poder falar. Se ela não fala, ela sofre o crime de falso testemunho. Mas quando? Deixa eu explicar o que o Supremo quis dizer. A testemunha vai falar um caso. E se ela falar, ela fala, puta, se eu falar isso aqui, vai me comprometer. Excelências, quanto a isso eu vou ficar calado? Por quê? Eu tenho direito de ficar em silêncio. Aí, ela pode alegar. Aí ela pode alegar. Mas porque como ela testemunha, tem que testemunhar o fato que ela ouviu. Se ela não faz, não testemunha, ela comete o crime de falso testemunho. Mas se tiver uma informação que vale prejudicar, ela pode levantar o braço e falar, excelência, quanto a isso eu não vou falar. Ok? Indiciado na delegacia, o cara pode entrar na delegacia, ele pode passar o processo inteiro mudo e calado, sair mudo. Passar o processo inteiro mudo e calado, né? Como foi o Bruno lá, o Bruno do crime da Elisa Samudio, ele passou o processo inteiro, ó, na dele, não falou nada. Nesse caso, só um depoimento dele lá. Então, mais ou menos assim, na verdade ele falou no depoimento dele, então realmente não passou totalmente mudo e calado. Mas ele podia fazer? Podia. Tranquilamente. O direito a silêncio é pleno, ele não é obrigado. Mesmo se ele falar, e tudo que ele falar não será usado contra ele, viu, gente? Não, a gente não utiliza a premissa americana. Na americana tem um aviso de Miranda. Aviso de Miranda é quando a pessoa é presa. Por que falar Miranda? Porque teve um caso. Foi a Miranda contra o Arizona, o estado do Arizona, se não me engano. Onde essa Miranda, ela foi presa, só que não foi lido a ela os direitos constitucionais dela. Aquele que você assiste no filme. Você tem direito de ficar calado. Tudo que você usar, tudo que você falar poderá ser usado contra você no tribunal. Tem direito de advogado. Vou ler seus direitos. O Brasil não tem isso, tá, gente? O Brasil não tem aviso de Miranda. E nesse caso, ela não houve o aviso de Miranda, ela foi, digamos assim, a prova foi considerada ilícita, a prisão foi considerada ilícita. No Brasil, a gente não tem o aviso de Miranda. Não é obrigado a aprender e ler os direitos do cara. Mas ele tem que saber os direitos constitucionais, por exemplo, por tempo do interrogatório. No interrogatório da delegacia, o delegado tem que falar, parceiro, você tem o direito de ficar quieto. Você quer ficar quieto? Pode fazer silêncio. Se você falar alguma coisa, não será usado contra você. Pode ficar tranquilo. Ok? Beleza? Deve ser assegurada perante todos os órgãos públicos, independentemente ou em uma comissão parlamentar de inquérito. Ele pode fazer o direito de silêncio até numa CPI, tranquilo. Até no âmbito administrativo, durante o PAD, ele pode fazer... Pode, gente. Aqui é amplo. Tá? A falta dessa advertência e da sua documentação formal, no momento adequado, gera nulidade das informações autocriminatórias, assim como das provas delas derivadas, ok? É prova ilícita se a pessoa for omitir o conhecimento que ela tem o direito ao silêncio, beleza? No ministro Sepúlveda pertence, né, um julgamento já um pouco antigo, a opção pela intervenção ativa implica a abdicação do direito de manter-se calado e das consequências da falta de informação oportuna a respeito. Se ele optar por falar, se o cara optar, ele começa a falar, então, nesse caso, quer dizer que ele abdicou do direito ao silêncio. Ok? E aí não há nulidade. Se ele ficar na dele e forçar ele a falar, é uma coisa. Agora, ele começou a falar porque ele quis, aí não tem nulidade, tá? Isso é um entendimento antigo. No âmbito da proteção do direito ao silêncio, não está compreendido o direito de falsear a verdade. Claro. Quanto à identificação pessoal, resta identificado o crime de falsa identidade, quando o agente, ao ser preso, identifica-se como um nome falso, com o objetivo de esconder seus maus antecedentes. Isso aqui tem até uma súmula do STJ sobre isso, tá? Não está aqui, mas tem uma súmula do STJ que fala. Se o cara, na delegacia, na justiça, se ele é Pedro, ele fala que é Mané da Silva, e compromete a vida do Mané da Silva realmente, que é uma pessoa idônea, ele começa a falsa identidade. Se ele fazer a mesma coisa na delegacia, ele fala que é Pedro, mas ele é Mané, ele comete o crime de falsa identidade. Eu posso ter o direito ao silêncio. Eu posso ter o direito de mentir na audiência, o criminoso tem o direito de mentir? Tem o direito de mentir, viu, gente? Na justiça ou na delegacia, o cara pode mentir. Não existe no Brasil o crime de perjúrio, não existe no Brasil. O cara pode mentir, só que não é bagunçado. Se ele mentir, por exemplo, da sua identidade, ele pode responder pelo crime? Pode. Se ele mentir e fala que uma outra pessoa cometeu e não foi ele, ele fala de forma caluniosa que outra pessoa cometeu o crime, ele pode cometer denunciação caluniosa dessa outra pessoa. Não só calúnia. Se ele moveu o Estado, denunciação caluniosa. Moveu um inquérito policial contra aquela pessoa, denunciação caluniosa ou calúnia, se for o caso, se não tiver essa movimentação do Estado. Entendemos isso? Então o cara pode mentir, mas se ele mentir e isso tiver consequências, ele poderá responder por essas consequências. Beleza. Vamos fazer a questão? Vamos lá. Questão.
Nos termos da Constituição Federal de 88, quanto à prisão, é correto afirmar que o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você, você que nos acompanha aqui no YouTube, nós aqui da Lá Concursos, nós montamos essa playlist específica pontual para o concurso da Secretaria de Estado de Educação do Estado de São Paulo, Governo de São Paulo, SP 2018/2019, para o cargo de oficial administrativo. Aqui você tem aí 80 vídeos, né? Claro que esses vídeos são demonstrativos, você tem aí uma pequena parte das videoaulas, né? Mas isso já ajuda muita gente. E se você quiser assistir o final dessa videoaula, se você quiser fazer o nosso curso completo, super atualizado, super competitivo, com melhor custo-benefício, eu convido vocês para acessarem o nosso site, laconcurso.com.br. Tem um link aqui embaixo para a efetuação da matrícula, tem um link aqui embaixo também para você já clicar e ir direto para o nosso atendimento no WhatsApp para maiores esclarecimentos e maiores informações. Bacana? Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Eu peço licença aí pela minha intromissão, mas faz parte do ofício. Então tá aqui o nosso curso completaço para vocês aqui, 10 parcelas de R$25. Aqui são 120 dias de acesso para a galera aí, pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Espero vocês! Clique lá.